Opa, aqui é o Francisco Neto, a aula já vai começar, mas antes de começar eu tenho um recado importante para você. É o seguinte, essa sequência de aulas que nós estamos liberando para vocês assistirem durante essa semana, e especialmente durante essa semana, elas fazem parte do novo curso de MikroTik com HowToRest versão 7 que nós iremos lançar exatamente no dia 7/11. Especialmente nessa data nós teremos um desconto muito, mas muito grande para quem decidir entrar para essa nova turma desse curso com MikroTik HowToRest versão 7. E as aulas que você vai assistir então, elas fazem parte de quê? Basicamente, o que eu fiz ali? Quando estava planejando toda a estrutura de laboratório, eu decidi gravar isso. Não só o planejamento, mas também a execução. Porque daí eu preparei roteador que vai simular uma operadora, roteador que vai simular a operadora 2, como entregar link com PPPoE, com DHCP, com informações estáticas, com VLAN, sem VLAN, com BGP. Então, toda essa parte eu configurei ali, né, deixei tudo pronto para funcionar, com IP público, sem IP público, com IP de CGNAT, preparar um servidor ali para deixar pronto para simular testes. Então tudo isso foi criado, né, nessa estrutura. Então eu mostro como que eu planejei cada detalhe ali desse laboratório, eu mostro como que eu configurei o roteador para entregar link, simular um link dedicado e tudo isso que eu mencionei aqui. Então, fica aqui o meu recado para você. Assista todas as aulas com atenção. E se você não se inscreveu para participar dessa promoção do dia 7/11, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo em algum lugar. Clica nesse link, se inscreve e não perde essa promoção por nada, tá bom? Um abraço e boa aula para você. Vamos lá, nessa aula eu quero te mostrar alguns detalhes sobre a configuração desse ambiente que nós teremos aqui em cima, tá bom? Que vai representar a internet, as operadoras que vão fornecer a internet para o nosso laboratório. Então observe que o laboratório ele vai se discorrer todo nessa parte aqui, né? Talvez a gente aumente ele para cá e tudo, mas o que importa é essa parte aqui de cima vai representar a internet para a gente. Então vai representar uma operadora, segunda operadora, uma empresa qualquer lá na internet que está comprando link, por exemplo, da Vivo, e que em certo momento pode ser que eu precise acessar esse servidor dessa empresa aqui para fazer alguns testes, ou essa empresa vai fazer um acesso, sei lá, para um servidor que está redirecionando porta aqui dentro da minha rede, ou até mesmo eu posso instalar alguns softwares aqui, ó, para a gente fazer alguns ataques, por exemplo, no roteador e testar a segurança. Em resumo, essa empresa aqui de fora ela vai ser usada como ponto auxiliar. Ela vai ser auxiliar tanto para que esse servidor aqui acesse um dispositivo da nossa rede, quanto ele seja acessado também daqui para lá por algum motivo, tá bom? Esse é o que importa. Então eu vou ter aqui a minha operadora Vivo, operadora Claro, elas vão fornecer internet para o nosso laboratório. Para simular essas duas internets, então, ó, observe que eu tenho uma única ligação com a nuvem, né? Ou seja, que eu recebo internet lá do meu computador, da minha rede local. E a partir dessa única nuvem, eu vou ter aqui duas operadoras, que seria a Vivo e a Claro. E essa aula agora, que eu vou te mostrar como que eu vou configurar tudo isso aqui, ela pode ser que seja um pouco avançada para quem está começando. E não tem problema, se você está começando, essa é uma aula, digamos assim, pré-início do curso, que vai acontecer antes do início do curso. E ela vai mostrar algumas coisas mais avançadas, porque ela vai me falar, por exemplo, de BGP. BGP é um assunto que a gente vai tratar lá no final do curso, nas últimas aulas. Mas para a gente deixar pronta essa configuração das operadoras, eu vou acabar fazendo essa configuração agora. Então, eu não quero que necessariamente que você se apegue a essa configuração mais avançada e fale assim, pô, o curso nem começou e já começou com um assunto difícil. Não. Se você não entende sobre BGP, se você não entende como que funciona planejamento de rede, IP público, IP privado, essas coisas todas que eu vou mencionar nesse vídeo, não tem problema. O curso, de certa forma, não começou ainda. Quando a gente começar a configurar aqui, ó, daqui para baixo, aí sim é a hora que o curso vai começar. Possivelmente na próxima aula aqui. Talvez eu divida essa aula em duas, talvez não, vai depender do tamanho dela. Mas o que importa é, a partir daqui, eu vou começar bem do zero mesmo, bem do zero. Observe então que eu vou configurar a estrutura que vai rodar por trás e vou te mostrar, porque eu poderia simplesmente, e eu vou te entregar, né, a configuração disso aqui pronta. Se você baixar a VM de laboratório, essa configuração já vai vir pronta para você não vai precisar configurar. Se você está usando um laboratório próprio aí, você vai importar as configurações, eu vou disponibilizar os arquivos. Se você estiver usando o nosso laboratório em nuvens ou qualquer outro laboratório em nuvens, eu também vou disponibilizar os arquivos prontos para você só chegar e importar as configurações. Mas só que além disso, eu vou gravar minha tela e mostrar o que eu estou fazendo por trás, caso você queira entender. E como eu disse, se você é uma pessoa que está começando com redes agora, pode ser que algumas coisas você não entenda ainda, porque aqui nessa parte vai envolver configurações bem avançadas, talvez. E lá embaixo não, quando a gente começar o curso mesmo não. Então essa aqui é uma aula que vai acontecer, como diz, antes do início do curso, pré-início, tá bom? Mas beleza, o que importa aqui nesse momento dessa configuração?
Importa você saber que eu estou preparando a estrutura de internet que a gente vai usar para alimentar nosso laboratório. Aqui eu tenho a Vivo, aqui eu tenho a Claro, são duas operadoras. Aqui eu tenho o número de ASN de cada uma delas. O que é o ASN, Francisco? É o número utilizado para fechar o BGP. BGP é um protocolo de roteamento que a gente vai usar para trocar rotas. Então eu preciso desse número de ASN. Agora não importa como você consegue, nem nada. Lá na frente a gente vai falar mais todos os detalhes sobre isso. Aqui eu tenho o bloco de IP público da Vivo, 200.10.0.0/22. Obviamente tudo aqui é fictício, tá bom? Só o nome da Vivo que eu usei aqui, mas o ASN não é o verdadeiro. O bloco de IP público também não é. Aqui eu tenho a Claro. Aqui eu tenho o ASN dela, número 7711. E o bloco público dela é 7710.00/22. Aqui eu tenho, como disse, uma empresa terceiro, né? Eu coloquei o nome dela de Goiás Tech. É uma empresa que vai estar comprando um link dedicado da Vivo e esse link dedicado está alimentando direto o servidor deles aqui. Em algum momento eu posso mudar aqui e falar, agora isso aqui não é a Goiás Tech não, agora isso aqui é um servidor atacante, por exemplo, da internet que vai promover alguns ataques contra a sua rede. Lembrando que isso aqui vai ser um servidor auxiliar. Então, isso aqui é o que a gente tem agora. Aqui eu tenho a CPE da Vivo. O que é CPE, Francisco? CPE é o equipamento que fica lá dentro da casa do cliente ou da empresa do cliente. Então, por exemplo, a Vivo eu contratei a internet da Vivo lá na minha casa. Ela vai colocar uma CPE lá, que pode ser um roteador sem Wi-Fi, pode ser um roteador com Wi-Fi, se tratando de um provedor, sei lá, que entrega internet via rádio. A CPE é o equipamento que fica lá em cima da casa recebendo sinal, por exemplo. Se tratando de uma empresa que entrega a internet via fibra ótica, é o equipamento que recebe a fibra ótica lá na sua casa. Vamos supor que foi uma empresa que entrega a internet via ADSL, né, par metálico. É o equipamento que chega o par metálico, ou seja, chega os dois fiozinhos lá para poder receber a internet. Suponhamos que fosse, sei lá, uma internet entrega via cabo coaxial, quase não é comum hoje, né? Antigamente, é claro, a NET usava muito isso, chegava um cabo coaxial ali, tipo aqueles cabos de televisão, e passava a internet por aqueles cabos lá. Aquele equipamento que recebe essa internet ali, que vai converter isso aí para Wi-Fi, que vai converter isso para um cabo de rede convencional, é a CPE, tá bom? Por que você não colocou o roteador, Francisco? Porque em algum momento pode ser um roteador, em algum momento pode ser um modem, se for internet via rádio é um equipamento que recebe internet via rádio. Na atualidade, CPE na maioria das vezes é o equipamento de fibra ótica que vai receber o sinal via fibra ótica e vai passar via cabo de rede para dentro da rede local, tá bom? Esse equipamento ele pode ser chamado de ONU e alguns também chamam de ONT. Tem uma discussão enorme em cima disso, né? Se é ONU ou ONT, quando está falando de fibra ótica. Quando é fibra ótica, você recebe via fibra ótica, tem uma discussão enorme aí se o equipamento que fica dentro da casa do cliente é ONU ou ONT. Não importa o nome, eu vou usar aqui ONU em alguns momentos, ONT. Eu não vou entrar no mérito desse tipo de discussão. O que importa é que é o equipamento que recebe lá a fibra ótica e converte isso aí para Wi-Fi. Ou para Wi-Fi ou para cabo de rede, não importa. Então é isso. Então a gente vai deixar configurado até essa parte aqui, ó. Ou seja, até a operadora entregando a internet lá dentro da casa do cliente, dentro da empresa do cliente. Depois, aí sim, a gente vai iniciar o curso aqui, ó, configurando essa parte, e a gente vai crescer esse laboratório, colocar muitos roteadores, muitos dispositivos, várias redes locais, várias possibilidades. A gente vai trabalhar aqui com, bastantes possibilidades. Opa, desculpa atrapalhar seu vídeo aqui rapidinho. Tô passando só para te lembrar, se você não se inscreveu para participar dessa promoção que vai acontecer no dia 7/11, se inscreve o quanto antes. Vai ser uma promoção insana, vai ser um desconto realmente fora da curva. Então, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, procura ali, clica, se inscreve e entra no grupo VIP. Não deixa de entrar pro grupo VIP, porque lá sim vai ter a cereja do bolo que nós vamos entregar para essa promoção. Fechou? Um abraço, te espero lá dentro. Detalhe, na vida real, a operadora geralmente escolhe como que ela vai entregar os IPs dela, né? Então a Vivo, por exemplo, ela pode entregar, o normal da Vivo é entregar até onde eu sei, e isso aqui pode mudar de região para região. Quando eu falo região, por exemplo, em Goiânia aqui a Vivo entrega os IPs via PPPoE, por exemplo, via PPPoE. Já em Brasília ela está entregando via IPoE, por exemplo. Já em outro lugar ela está usando DHCP ou IPoE, por exemplo, tá bom? Mas o que importa é que a Vivo geralmente entrega via PPPoE. Na maioria dos casos que eu vi até hoje é PPPoE. Isso em um ambiente residencial ou um ambiente de empresas que não tem IP público nem IP privado, ou nem IP fixo. Agora,
A Vivo pode usar DHCP para entregar os IPs? Pode. Ela pode entregar IP via PVPoE, via DHCP, via IP estático. Mas a Claro, junto com a NET, né, no caso, que a empresa faz parte, até muito tempo atrás que eu usei Claro, deve ter uns 10 anos, ela entregava IP via DHCP. Você colocava ali um DHCP e recebia a IP normal dela. E em algum momento pode ser que ela entregue via PVPoE também, talvez em outras regiões do Brasil, em outras regiões de infraestrutura diferente, né? Ela entregue via PVPoE. Então, isso vai variar muito de operadora para operadora. Na vida real, então, e aí é onde entra um ponto importante, o curso aqui ele pretende te preparar para a vida real. Na vida real, você pode ter diversas possibilidades. E a ideia no curso é a gente simular essas diversas possibilidades, explanar cada dos detalhes de cada um. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo um pouco diferente da vida real, né? Por exemplo, se a Vivo entrega IP aqui via PVPoE, é só PVPoE pronto. Ela não vai ficar entregando via DHCP ali para você. Ah, eu quero que você me entregue IP via DHCP agora, Vivo. Não, não é você que escolhe, é ela que escolhe e pronto, acabou. Só que aqui no nosso laboratório nós vamos preparar você para todos os cenários. E para te preparar para todos os cenários, nós vamos configurar tanto a Vivo quanto a Claro aqui, ó, para te entregar IP de diversas formas diferentes, para que você consiga treinar aqui, ó, diversas formas diferentes. Então eu vou configurar a Vivo para te entregar IP via DHCP, via PVPoE. Eu vou te entregar IP via IP fixo, com VLAN, sem VLAN, tá bom? Vou simular o roteamento de um bloco, rotear um bloco de IP. Tudo isso vai ser possível nesse laboratório. A gente vai preparar tudo para tudo. Por quê? Porque na vida real você pode receber um IP via DHCP, ou via PVPoE, ou com IP fixo, com VLAN, sem VLAN, ou rotear um bloco. Então, se você não aprender tudo isso, chegar na vida real, aparecer algo um pouquinho diferente, você não vai saber o que fazer. Então, a gente vai te preparar tudo isso, para todas as possibilidades aqui com esse laboratório. E para isso, obviamente, né, a empresa, a Vivo, e tanto a Claro também, tem o que a gente chama de planejamento de rede. Eu já trouxe esse planejamento de rede pronto. Vou só te mostrar ele aqui agora. Nas aulas subsequentes também a gente vai usar esse planejamento, tá bom? Está na apostila. Mas como é que funciona aqui, ó? É o seguinte, a Vivo, ela pode entregar IP via PVPoE, via DHCP, via IP fixo sem VLAN, via IP fixo com VLAN e um bloco para rotear. E também tem um bloco aqui da Goiásnet, né? Que é essa empresa que está aqui, ó. Deixei reservado também um bloco que vai ser usado para ela aqui já separado. Mas o que importa aqui nesse momento é você saber que vai ter todas as possibilidades. E dentro do PVPoE e DHCP, isso é possível também no mundo real, né? E vai ter duas possibilidades entre cada um. Com o PVPoE você vai ter a possibilidade de receber IP em uma faixa de CGNAT. Então, isso aqui é uma faixa CGNAT, ó, tanto do PVP quanto do DHCP. Essa faixa 10064 aqui, ó, é uma faixa de CGNAT. Ou receber um IP com um bloco de IP público. A faixa CGNAT, só para relembrar, é uma faixa que você recebe IP, navega na internet, mas não consegue alcançar os seus dispositivos na sua rede local, porque você não tem IP público. Se você não tem IP público no seu equipamento, na sua CPE, tá bom? CPE é o equipamento que está lá dentro da casa do cliente, lembra disso. Se você não tem IP público na CPE, você não consegue de fora, ou seja, da internet, acessar seus dispositivos lá dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então, a gente vai simular com a faixa de CGNAT e nós vamos simular também quando o operador entrega o IP público para você. Na atualidade é mais difícil receber IP público, né? Algumas poucas operadoras ainda entregam IP público. Quando você não tem IP público, você tem que contratar isso aí junto à operadora. Então, a gente vai simular as duas possibilidades porque isso é muito importante. E Francisco, por que nessas outras aqui embaixo, ó, com IP fixo sem VLAN, com VLAN e o bloco para rotear, não colocou a faixa CGNAT? Porque quando você tem um IP fixo ou um bloco para rotear, porque geralmente você já vai receber IP público. Geralmente não vi nenhum operador até hoje que vai colocar um IP fixo, digamos assim, e não vai colocar ele público, por exemplo. Ela pode até colocar um IP fixo de CGNAT para rotear um bloco, por exemplo. Aí sim faria um pouco de sentido. Mas não faz sentido receber um IP fixo assim, do nada, aleatoriamente ali, com a faixa CGNAT. Então, por isso a gente vai testar dessa forma. A configuração também seria idêntica, né? A configuração IP fixo. Então, só vou colocar aqui, para ficar até mais claro, que aqui é sem VLAN, ou seja, direto na interface, tá bom? E aqui embaixo nós temos também para a Claro. A Claro também tem um planejamento de rede dela.
Então aqui ficou em cima a parte da Vivo, aqui da Claro, ó. A Claro no PPPoE, entregando o bloco de CGNAT, ela vai entregar essa faixa de rede. O bloco de IP público é essa faixa de rede. No DHCP, ela vai entregar essa faixa de rede aqui no bloco CGNAT. No bloco de IP público, isso aqui. E assim por diante. Tem então o bloco de sem VLAN, com VLAN e o bloco para rotear para dentro da rede também. Tudo isso vai ser possível aqui. E com isso a gente vai conseguir criar diversos tipos de laboratórios para deixar tudo funcionando. Então, tá aqui as explicações iniciais de como que isso aqui vai funcionar. Eu disse que eu ia começar as configurações agora nessa aula, mas eu vou dividir ela em duas para não ficar muito grande. Essa aqui então ficou só uma explanação geral de como que tudo vai ser organizado. E na próxima aula agora eu começo literalmente configurando esses 4 dispositivos aqui para a gente deixar pronto. Para aí sim a gente dar start inicial no curso, começar do zero aqui com o MikroTik. Como eu disse, essa primeira aula e a segunda aqui são aulas pré-curso, né? Antes do curso. Talvez eu usei vários termos ainda que a gente vai abordar com mais profundidade dentro do curso. Então, parte IP público, CGNAT, BGP que a gente não configurou ainda, mas vai configurar, tudo isso vai ser abordado com mais detalhes dentro do curso. Então não se preocupe se você viu aqui um monte de sopa de letrinha e não entendeu alguma coisa. Até recomendo que se você não é um usuário que está começando com redes e assistir essa aula 1 e aula 2, que eu vou mostrar agora a parte de configuração, e não entender muita coisa, não tem problema, fica tranquilo. Começa o curso do zero, que vai começar a partir daqui, faz todas as aulas. Lá no final terminou, aí daí você volta, né, nessas 2 aulas iniciais aqui. Eu vou até colocar lá no final uma recomendação. Ó, volta lá, assiste as aulas iniciais para você, porque aí sim você vai conseguir entender tudo que eu mencionei aqui depois que você assistiu todas as aulas do curso, tá bom? Como eu disse, a ideia aqui não era ser tão detalhista, porque se eu fosse abordar tudo, realmente ia demorar muito mais tempo. Era realmente dar uma visão geral, em vez de só configurar e entregar pronta a configuração, é te dar uma ideia de o que eu estou fazendo, o que eu bolei por trás de tudo isso aqui desse laboratório, tá bom? É isso aí, valeu e até a próxima aula.